Povo Bantu. Segundo a história tradicional contada pelos mais idosos e categorizados Nganga, sacerdotes, de tribo Bantu, Angola, que todos os povos negros descenderiam dos Bungu e estes diretamente do Nizambi, deus supremo da mitologia Bantu. Eis a história tal qual foi contada, da criação do mundo e a ascendência divina destes povos. Nizambi, a quem também chamam Nidala Caritanga, deus criador de si próprio, Nizambi e Akalunga, Deus Supremo e Infinito, e Nizambi Ampungu, Deus Poderoso, depois de ter criado o mundo e tudo quanto nele existe, criou uma mulher para que fosse sua esposa e para que, por seu intermédio, pudesse ter descendência humana, a fim de que esta povoasse a terra e dominasse todos os animais selvagens, por ele criado. Disse a sua esposa que passaria a chamar-se Nakalunga, em virtude da filha que iria dar à luz, se chamar Kalunga. Com efeito, tal como Nizambi tinha anunciado, passados 9 meses, nasceu sua filha. Esta foi crescendo como qualquer criança normal, junto de seus divinos pais, na Sanzala de Nizambi, aldeia de Deus. Logo que sua filha atingiu a puberdade, Nizambi informou Nakalunga, sua esposa, que tencionava mostrar para Kalunga, sua filha, tudo o que havia criado e que após 3 meses retornaria. Esta resolução não agradou à divina esposa que tentou opor-se a que sua filha o acompanhasse. Porém Nizambi lembrou-lhe que ela tinha sido por ele criada para lhe obedecer, visto que, além de seu marido, era também seu Deus. Contrariada, mas impotente para obrigar Nizambi a desistir do seu intento, limitou-se a deixar ir a filha com o pai, enquanto ela ficou a chorar amargamente. Logo que anoiteceu, Nizambi, instantaneamente, construiu uma coabata, palhoça, na qual instalou uma só cama. Ao ver o único leito, a filha recusou-se a dormir com o pai e saiu, a chorar da cabana. Ao ver a recusa da filha e não podendo convencê-la de outra forma, disse-lhe que se não viesse imediatamente para junto dele, seria devorada pelas feras que infestavam a floresta. Transitada de medo pelo que acabava de ouvir, Kalunga entrou novamente na cabana, deitou-se junto de seu pai e com ele dormiu não só naquela noite, mas durante todo o tempo que durou a viagem. Finda esta, regressaram a casa e, Nakalunga, tal como tinha previsto, verificou que a filha estava grávida do próprio pai. Enraivecida pelo fato e pelo desgosto, no meio das maiores blasfêmias, enforcou-se numa árvore, perante os olhos atônitos da filha e de Nizambi, que nada fez para evitar tal suicídio. Desgostoso pela atitude da mulher, que não compreendeu os seus desígnios para povoar o mundo que ele tinha criado, mostrando ser indigna de continuar a ser esposa daquele que lhe tinha dado ser, em vez de lhe dar vida, novamente, a amaldiçoou e transformou-a num espírito maligno, a quem deu o nome de Mulungi-Mugimo, ventre ruim da primeira mãe que existiu na terra. A partir dessa altura, Nizambi passou então a viver maritalmente com sua filha Kalunga, a qual depois da morte da mãe, passou a chamar-se também Nala Caritanga e a ser a segunda divindade. Algum tempo depois da morte de sua mãe, durante um sonho, teve uma visão que deixou-a apavorada. Viu a mãe com a cabeça apoiada nas mãos, a olhá-la com rancor e a insultá-la, dizendo que ainda ia devorá-la, enquanto ela envergonhada, pedia perdão à mãe e dizia que de nada era culpada, posto que, seu pai a tal a tinha obrigado. No meio desta aflição, acordou e contou ao pai o pesadelo. Este a sossegou, dizendo-lhe que nada receasse daquela que tinha sido sua mãe e que agora era espírito mau, pois nenhum mal lhe poderia fazer, mas apenas lhe pedir comida. Portanto, disse Nizambi, vamos dar-lhe. Levantaram-se ambos e Nizambi preparou um pequeno montículo de terra, junto da porta-casa simulando uma sepultura. Disse ele então à filha, que fosse buscar carne e outra comida e a pusesse sobre aquela sepultura, proferindo, ao mesmo tempo, as seguintes palavras, Mamenzangaua Cucurila Alapuila Candaúiza Curia Minava, Nova York Nguna Kumono Nava, Ngunesa Nova York Cucuxerra, minha mãe acabo de vir chorar-te, agora, não voltes a ter comigo outra vez, porque se volto a ver-te, venho matar-te. Nizambi, aldeia de Deus. Chegado que foi o tempo, Kalunga deu à luz um filho ao qual Nizambi deu também, o nome de Nidala Caritanga, passando este a ser a terceira divindade. Logo que o seu filho neto cresceu e atingiu a adolescência,
Nizambi ordenou-lhe que casasse com sua mãe Kalunga, para que esta concebesse dele muitos filhos de ambos os sexos, a fim de povoarem a terra e dominarem todos os animais. Cumprindo as ordens de Nizambi, sua filha e seu filho neto casaram e tiveram um filho e uma filha. Quando estes chegaram à maioridade, Nizambi ordenou, então, que o primeiro casasse com sua mãe e a filha casasse com seu pai, dizendo que já não se justificava a primeira união que ele tinha ordenado, informando-os, ainda que depois daquelas uniões, as seguintes se fizessem sós entre primos. Por fim, depois de lhes ter ensinado tudo o que deveriam fazer, para que sua descendência crescesse e multiplicasse, para que lutasse contra as doenças e os feitiços que um dos descendentes do sexo feminino viria a possuir, porque ele lhes legaria. Disse, também, que viriam outros descendentes divinos e que após deixarem a vida terrena, cada um dentro de sua atribuição, iria supervisionar o mundo que ele havia criado. Nizambi despediu-se de todos, chamando depois o seu cão, que sempre o acompanhava, dirigiu-se para Sanzala Kazembe de Anizambi, aldeia encantada de Deus, e dali subiu para o espaço, levando consigo o cão. Naquela altura as rochas estavam moles, por terem sido formadas há pouco tempo. Ainda hoje se podem observar as pegadas esculpidas, numa rocha ali existente, especialmente do pé direito de Nizambi, assim como da pata dianteira do seu cão. Estas pegadas existem também em diversas outras rochas espalhadas por toda a África, incluindo Angola. Vide História da Lunda do autor. Foi, pois, dali, que o Nizambi subiu a Tião da Tcha Nizambi, aldeia de Deus, ou céu como nós lhe chamamos, onde se conserva, através dos séculos, para recompensar os bons e castigar os maus. A pergunta feita a diferentes sacerdotes bantu, como é e quem foi que criou Nizambi, eles responderam que, sendo ele Nidala Caritanga, se deve ter criado a si mesmo e que tudo mais é mistério que jamais alguém conseguiu ou conseguirá desvendar. A resumida lenda que acabamos de expor, foi contada por dois velhos naturais da região do Sombo, Conselho de Camisombo. Um chamava-se Tinjanjamba Safuça e o outro Saongo, ambos já falecidos. O primeiro morreu no Luaco, o segundo faleceu na sua terra natal com cerca de 90 anos em 1994. Comprovação feita pela seção de Arqueologia e Pré-História do Museu do Dundo Angola, de que são originais e não forjadas por mãos humanas. Segundo as indicações dos nativos, a Sanzala Kazembe de Anizambi situa-se entre os rios Luembe e Kasai, junto da nascente do Manze. Dão-lhe estes nomes, por estar perto do Meui, estrangulamento, do Kasai. Neste ponto, o rio tem apenas cerca de 4 metros de largura. Segundo a tradição oral, foi junto à nascente do Mibanze que se estabeleceram, primeiramente, os chefes e autoridades divinas, Nidumbaú Atembu, Mambumba, Moaxizenge e outros, quando fugiram à soberania do Moatianvua. Foi naquele mesmo ponto que mais tarde, reuniram-se novamente, e ali planearam a separação e distribuição de terras que cada um deveria ocupar. Lenda é a narração escrita ou oral de caráter maravilhoso, na qual os fatos históricos são deformados pela imaginação popular ou pela imaginação poética. Nizambi, Deus Criador. Autor da existência e de suas características dominantes, o bem e mal. Conquanto seja o ente supremo, não rege diretamente os destinos do universo. No tocante ao nosso planeta, serve-se de intermediários à entidade espiritual. Em face das atribuições de que se revestem, assumem o caráter de semideuses. Por efeito desse privilégio, é a elas, pois, a quem os crentes se dirigem em suas emergências. Decorrentemente, a quem prestam culto. Enquanto as entidades espirituais permanecem nas profundezas do globo. Nizambi paira em toda parte, sem lugar determinado. Pelo alheamento a que votou os problemas mundanos, só são invocados em última instância. Tal como noutros povos, também existem sinônimos para designá-lo, Kalunga, Lumbi Lua Suku, etc. Kalunga Ngombe, o juiz dos mortos, tem o poder de suprimir a existência. Mas, se Nizambi não concordar com a decisão, o mortal continuará subsistindo. Portanto, intervém quando necessário. Asterisco extraído do livro Crenças,
adivinhação e medicina tradicionais dos Cheque da Munda que se encontra no norte de Angola, África.